Jejum intermitente tem sido uma febre entre os brasileiros. É uma maneira de você se alimentar em que intercala horas de jejum em que você não come absolutamente nada, com intervalos de tempo em que você pode se alimentar. Algumas pessoas passam 12 horas em jejum por dia. Outras chegam até 24 horas. Essa forma de alimentação é controversa. Há quem diga que não é nada saudável. Há quem fale que é a maneira mais saudável de perder peso. Essa moda também tem gerado muitas dúvidas. Hoje nós convidamos a nutricionista Lara Natati para responder algumas das perguntas enviadas para nós. O risco do jejum intermitente é que o corpo começa a perder massa magra. Perder musculatura é muito prejudicial para a saúde? Isso procede? Sim, procede, né? O músculo é muito importante para todas as fases da nossa vida, né? E o que acontece? Muitas vezes com o jejum, a gente vai ter uma deficiência de calorias. Quando a gente tem essa deficiência de calorias, a gente pode usar a proteína do músculo como fonte de energia. E além da deficiência de calorias, a gente também pode ter deficiência de proteínas na alimentação, o que pode fazer com que a gente tenha uma diminuição da massa muscular. Então, o mais importante é a gente realmente consumir proteínas de forma adequada e na quantidade adequada. Comer proteínas em intervalos regulares é muito importante, além de fazer exercícios, de ter uma vida equilibrada com hábitos saudáveis. Depois do jejum, tenho vontade de comer tudo que vejo na minha frente. O que eu posso fazer? Bom, descontrolar a alimentação, ter um descontrole alimentar é comum, né? Pode ser um dos efeitos colaterais do jejum intermitente, principalmente quando a gente fica muito tempo sem comer. Então, o que é muito importante fazer? Trabalhar a saciedade, então, no período da alimentação, comer devagar, mastigar bem os alimentos, começar a refeição com os vegetais, depois ir para as proteínas, depois deixar para o carboidrato, isso também aumenta a saciedade. Cuidar do ambiente é muito importante também, né? E fazer exercícios de respiração e relaxar para diminuir a ansiedade, mas sempre consultar um profissional de saúde quando você for fazer alguma estratégia de jejum. Tem alguma vantagem em fazer jejum intermitente? Bom, para algumas condições, como algumas doenças crônicas ou mesmo doenças degenerativas, a gente já vê alguns resultados que até podem ser promissores aí do efeito do jejum intermitente, né? Principalmente em alguns indicadores. Só que a maioria dos estudos são com animais e não com seres humanos, e a gente não pode extrapolar esses estudos para os seres humanos. A gente precisa de mais pesquisa nessa área, para a gente poder entender qual que é o real impacto do jejum intermitente nas condições de saúde. E no emagrecimento, por exemplo, a gente não vê vantagem do jejum intermitente em relação a outras estratégias de restrição calórica. Então é muito importante avaliar o custo-benefício disso, né? E sempre consultar um médico nutricionista antes de fazer qualquer estratégia de jejum. Em relação a quem tem gastrite crônica, o jejum piora a doença? Nesse caso, o que pode acontecer é que no jejum prolongado ainda existem outros estímulos externos que podem aumentar a produção do ácido gástrico. Isso pode piorar os sintomas da gastrite em algumas pessoas, né? É importante sempre ter orientação e, mais importante ainda, é escolher os alimentos corretos na época em que você for se alimentar, porque muitos alimentos podem ser irritantes também da mucosa gástrica. Tive um colega de trabalho que tentou ficar uma semana sem comer. Eu já quase morri depois de ter que passar 24 horas sem comer nada. Ele desistiu no quarto dia. Em períodos longos de jejum, a gente pode ter diversos efeitos ruins no nosso organismo. Um deles é não ter nutrientes suficientes para o nosso corpo trabalhar direito. E a gente pode ficar com deficiências graves aí de nutrientes que podem levar a problemas de saúde. Além disso, o organismo vai se defender, diminuindo o gasto calórico, diminuindo o metabolismo. Uma das consequências pode ser o cansaço excessivo, o desânimo também. E outra consequência é que o nosso organismo vai ser estimulado a buscar energia de forma rápida. Então, ele vai dar preferência para aqueles alimentos que trazem energia mais rápido, como aqueles ricos em açúcar ou ricos em gordura. E essa dupla, né, diminuição de metabolismo junto com alimentos que têm mais gordura e mais açúcar pode ser bem ruim para o nosso organismo, né? Então, a gente vai gastar menos, vai comer mais, né? Às vezes de forma mais rápida também. Então, além de todos os sintomas, a gente pode ter um ganho de peso importante aí. Quem tem diabetes tipo 1 pode fazer jejum intermitente? Tem risco de hipoglicemia?
É muito importante que o diabético tipo 1 e também o outro tipo de diabetes, né? Tanto faz se a pessoa consome insulina ou se ela toma o remédio para controlar a glicemia, que é o hipoglicemia antioral, né? Sempre vai precisar de um acompanhamento médico, de um monitoramento muito frequente. Os dois podem ter hipoglicemia, sim, né? Com jejum intermitente ou com jejuns prolongados, então não é indicado fazer jejum prolongado nesse caso, né? É muito importante também estar atento aos sintomas de hipoglicemia. Então, quando a pessoa tem tonturas, algum tipo de mal-estar, tremor, dor de cabeça, suor frio, palidez, uma fraqueza excessiva, mau humor, né? Tudo isso deve ser observado e discutido junto com o seu médico. É claro que, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal.